Assim que o ferreiro recebeu o pedido, imediatamente começou a trabalhar então na frente do cliente. Mas esse ficou desconfiado porque o ferreiro não pegou uma peça de ferro nova, foi lá no ferro velho, pegou uma peça lá toda enferrujada mas só que ele observou que na medida que a forja ia aquecendo aquela peça, ia perdendo aquela coloração feia e adquirindo a mesma cor do fogo. Então o ferreiro retirava aquela peça da forja, punha na bigorna e conforme ia batendo, ia caindo aquelas cascas de ferrugem. O processo demorou um bom tempo, mas finalmente ele entrega então o pedido conforme o cliente pediu. Aquela forma artesanal de um fogão. Agora aquela pedaço de ferro velho enferrujado se transformou num fogão que aquecia as pessoas que estavam próximas de si. É esse o processo que Jesus quer fazer conosco através da Eucaristia, para que tenha esse fogo dentro de nós, para que nós também possamos aquecer as pessoas que estão próximas de nós. E é isso que Jesus faz. Ele nos pega mesmo muitas vezes enferrujado, né? Muitas pessoas aparentemente inútil para o mundo. E conforme esse processo de eucaristização vai acontecendo na vida da pessoa, a pessoa vai tomando essa forma, vai perdendo, vai caindo as cascas do pecado. E a pessoa vai se purificando, como dizia o Monsenhor Jonas Abib, a cada comunhão, a nosso corpo vai ficando eucaristizado. É exatamente isso que Jesus quer de nós e ele nos fala aqui no Evangelho, que está em São João, capítulo 6, a partir do versículo 52, que ele vê que os israelitas lá, os seus seguidores, ficaram escandalizados quando ele falou: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Por que Jesus fala verdadeira? Porque Jesus vai falar mais adiante que assim como Deus deu o pão do céu, né, o maná, e esse maná sustentou aqueles peregrinos por 40 anos no deserto, Jesus fala, depois eles morreram. Mas Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu, e todo aquele que come desse pão terá vida eterna. Mas Jesus aqui não está falando da vida bios, está falando da vida zoé, né? Que é a alma, né? Que é eterna em Deus. Nós, segundo Santo Agostinho fala, e é evidente, nós podemos muito bem viver sem Jesus. Eu posso apostatar, dizer que Jesus não existe, quando muitos fazem, né, mundo afora. Mas a minha alma não vai poder viver na glória de Deus se não for através da Eucaristia. Há uma condicional aqui na palavra de Jesus. Sim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, eu vivo no Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá em mim. Este é o pão do céu, não igual ao pão, o maná. Jesus está se colocando aqui. Eu sou o pão do céu, mas não sou o maná. Como manadas, né, que comeram e morreram. Aqui existe um ensinamento fundamental que nos difere dos protestantes. A Igreja Católica é a única que tem a autoridade, o poder do Espírito Santo, né, para a transubstanciação do pão em carne de Jesus, a transubstanciação do vinho em sangue de Jesus. Me perdoem os irmãos protestantes que eu amo de coração, mas é por isso que a Igreja Católica afirma que só existe a salvação na Igreja Católica. Se Deus tem outros meios de salvar, é com Ele. Mas por isso que Ele deixou a Igreja Católica. E você, eu estou falando para você que é católico, e você que é católico, como está a sua vida? Como você tem se preparado para receber a comunhão? Você tem se colocado nas mãos do ferreiro, do artífice, para ser moldado? Para ser, sim, um objeto, também esse objeto que tem esse calor da Eucaristia, porque a pessoa que ama Jesus, que tem uma vida eucarística, ela aquece as pessoas que estão próximas. O quanto nos custa viver, né, na presença de Jesus. É isso que vale para nós.